Ah, olá! Bem-vindos ao Alomorph. Consegue adivinhar o que eu escrevi aqui? Obviamente é o homem nada no mar. Nós usamos para comunicação os emojis, e são símbolos que nós usamos na escrita. Nós podemos indicar emoções, por exemplo. Há uma diferença entre escrevemos até depois, carinha feliz, e até depois. Na primeira você está feliz, sorridente, e na segunda você deveria verificar se fez alguma bobagem, especialmente se tiver um ponto depois. Os emojis têm muito em comum com um tipo de escrita que algumas línguas usam. Eles lembram logogramas, e é sobre isso que nós vamos falar resumidamente hoje. Vamos falar hoje sobre 3 sistemas de escrita de 3 línguas diferentes que usam logogramas, mas há muitos outros, por exemplo, a língua maia, que vale muito a pena pesquisar, mas que eu não vou cobrir nesse vídeo. O primeiro sistema de escrita de que vamos falar hoje é o sistema de escrita cuneiforme, dos sumérios. É basicamente o sistema de escrita mais antigo que nós conhecemos. É o que tem a literatura mais antiga escrita, que tem os textos mais antigos possíveis que nós temos acesso hoje em dia, ou que nós temos descoberto. Antigamente achavam que era puramente decorativo, mas hoje nós sabemos que existia uma função de representar a língua. E ele foi usado por mais do que só os sumérios. Os acadianos também adotaram depois. Os acadianos são um povo afroasiático. E também os hititas, que são um povo indo-europeu. Uma coisa interessante desse alfabeto cuneiforme, nos primórdios da escrita, é que ele não foi feito para ser uma representação fiel da língua falada. Como? Calma. E nós não sabemos se foram realmente os sumérios que inventaram. Talvez tenha sido um povo anterior. Enfim, existem controvérsias, mas eu não vou entrar nelas agora. A escrita dos sumérios era mais mnemônica. Eles escreviam mais como um mnemônico para ajudar na memória do escriba ou do leitor. Como assim? O que era óbvio não era escrito. Ou o que era claro não era escrito. É mais ou menos a mesma lógica das abreviaturas medievais. Mais ou menos. Tem vídeo sobre. Isso é o que nós chamamos de escrita nuclear. E, no caso, com o tempo, o sumério foi ficando cada vez mais fonético, porque as pessoas foram cada vez mais tendo necessidade de representar a língua mais como ela era falada. E os símbolos de tal sistema de escrita possuíam 3 funções em sistemas logográficos, que ainda são usados até hoje, que são as seguintes, no exemplo do sumério. Agora. Bem, a primeira função é a função clara de logograma. Bem, o editor de vídeo não permite que eu use logogramas no texto, mas por algum motivo o Twitter aceita. Então eu vou usar prints do Twitter, inclusive se você não segue o Alomorph no Twitter, tá aí o Alomorph do Twitter. Aliás, risca isso, inverte. Então assim, se você quiser twittar algo em sumério, vai lá no Twitter. Os símbolos originalmente eram realmente desenhos daquilo que eles representavam, mas com o tempo eles foram ficando cada vez mais diferentes do que eles originalmente representavam. E no caso dos cuneiformes, os cuneiformes têm esse nome porque eles eram feitos com uma espécie de cunha, então é realmente difícil produzir desenhos muito detalhados com essa ferramenta. E esse símbolo, que originalmente representava uma estrela, significava Deus, Digir, ou céu, An. Sim, os logogramas podem ter mais de um valor. A próxima função é a função de fonograma, ou seja, uma sequência de sons. No caso do sumério, normalmente eles representavam sílabas. Então esse é o símbolo para a sílaba ma. Guarde essa sílaba, ela será. A sílaba an podia ser escrita com o som daquele símbolo que significava céu, ou seja, ele pode ser a sílaba an em outras palavras também. E os fonogramas no sumério podem ser só vogal, consoante, vogal, vogal, consoante ou consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante é um pouco mais raro. Normalmente ele é escrito tipo consoante, vogal, de vogal, consoante, e isso não indica uma vogal longa no meio. E algumas sequências têm mais de um símbolo que se representa. Daí nós representamos com um símbolo subscrito. Então, se você ver alguma transliteração de sumério, e ela estiver indicando quais são os símbolos que foram usados, normalmente ela vai ter, por exemplo, do, e daí tem do sem nada, do 2, do 3, do 4, e por aí vai, de acordo com a frequência do símbolo nos textos. Normalmente em acadiano, mas isso deixa quieto. A outra função é de determinativo. Então, por exemplo, esse símbolo dir, quando é usado antes de nomes, não era pronunciado. Ele indicava que o que vinha a seguir era um nome divino. São auxiliares, é uma escrita auxiliar.
Outro sistema de escrita bem antigo são os hieróglifos egípcios, que conservam um pouco melhor as formas do que eles representam, né? Vocês com certeza já viram muitos desenhos de hieróglifos, ou hieroglifos, tanto faz. Os hieróglifos podem ser logogramas, determinativos, fonogramas, etc, etc. No caso dos egípcios, eles separavam os logogramas dos fonogramas com um traço embaixo. Então, isso aqui é um logograma, que significa literalmente o que o desenho representa, e isso aqui é um fonograma. E uma coisa curiosa que eu falei nesse vídeo aqui é que os egípcios usavam o alfabeto para escrever só as consoantes, as vogais ficavam implícitas no contexto. Então, eles escreviam só as consoantes, da mesma forma como muitas marcas modernas têm feito, escrito só as consoantes. Mas isso, obviamente, não significa que os egípcios não tinham vogais, né? Ninguém fala sem vogais. A escrita das vogais foi inventada depois pelos gregos, mas, bom, enfim, vai lá ver o vídeo. E é claro, o Unicode funciona perfeitamente no Twitter, então se você quiser twittar em egípcio antigo, vá em frente. Agora vamos falar de um sistema logográfico que ainda está vivo até hoje, que é o sistema do chinês. Os caracteres chineses são interessantes porque eles, ao contrário dos sistemas anteriores que eu mostrei, possuem uma ordem de traços que deve ser seguida. Quer dizer, nós não sabemos se os hieróglifos e os cuneiformes tinham uma ordem, mas os chineses isso é importante, até no japonês, na escrita atual do japonês, né? E eu vou dar um exemplo bem bobo, mas é um exemplo clássico do uso dos caracteres chineses, que é nessa palavra árvore, que nós podemos usar para representar coisas como bosques e florestas. E nós temos o uso de logograma, o uso como determinativo. Então, por exemplo, clássico, a palavra ma significa cavalo, com esse determinativo, que nós chamamos na escrita chinesa de radical, ele representa ma e significa mãe. Nada a ver com cavalo, mas ele está sendo usado com o mesmo som, exceto pelo tom. E o que indica que a outra palavra é esse radical que significa mulher. Mas mãe não tem nada a ver com cavalo, é uma questão puramente fonética. E se gostaste desse vídeo, curte-o, compartilha-o nas redes sociais, segue o Alomorph também nas redes sociais, entra no grupo oficial do Alomorph no Facebook, comenta aí embaixo qualquer coisa e, como sempre, salve!